nós convocamos essa audiência aqui no auditório Freitas Nobre da Câmara dos Deputados pelo fim do genocídio na faixa de Gaza, que nós estamos vendo com perplexidade, com assombro, todas as informações, as imagens que chegam do que tem ocorrido na faixa de Gaza. Já havia ocorrido audiências como essa em várias câmaras municipais, assembleias legislativas, mas não havíamos feito uma audiência ainda aqui na Câmara Federal. Como ocorreu em vários outros casos e em atividades relacionadas à causa palestina, hoje também nós sofremos um ligeiro boicote daqui da mesa diretora, enfim, do comando da casa, logicamente não dos funcionários que estão prestando todo o auxílio aqui para nós, em relação à garantia da transmissão ao vivo nos canais da casa, né? Essa audiência não está sendo feita na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que seria o espaço apropriado, porque, lamentavelmente, a CREDEM, essa comissão, está hoje comandada por bolsonaristas, por figuras de extrema-direita, sem qualquer sensibilidade com a causa palestina e, ao contrário, alinhados com quem está cometendo o genocídio nesse momento, que é Israel. Dito isso, nós vamos, nessa audiência, várias entidades da causa palestina que têm acompanhado foram convidadas. Eu vou compor a mesa. Nós temos um problema logístico aqui que não tem cadeiras para todos, então eu vou compor com os 3 primeiros que vão falar, depois os outros 2 entram na sequência. Então já chamo pela FEPAL a Mainara Nafi para vir aqui compor a mesa, por favor, Mainara. Pelo estudioso da causa e também militante da causa palestina e militante do Movimento Sem Terra, Marcelo Buzeto, por favor. Representando a Embaixada Palestina, o Davi Sanches, eu acho que preencheu aqui as cadeiras, e ainda teremos na sequência, pelo Fórum Latino-Palestino, Mohamed Al-Qadri, que está aqui, e pelo Comitê de Solidariedade à Palestina e o Instituto Brasil-Palestino, Said Tenori. Então, esses comporão a mesa. Nós teremos também participações online de representantes desta causa que estão fora de Brasília e não puderam vir. O Núcleo Palestina do PT, a Natália Araújo, a Frente Palestina de São Paulo, a Soraya Misle, e o coletivo Vozes Judaicas por Libertação, a Isadora, que participarão online. Nós vamos abrir a nossa audiência transmitindo um vídeo que foi feito pela nossa equipe, trazendo imagens do genocídio, do massacre, da limpeza étnica que nós estamos vivendo na faixa de Gaza já há mais de um ano. This is Siwa, and Siwa, she's 5 months old. She is severely, acutely malnourished. In this hospital, like in the entire Gaza Strip, there is not enough medical supplies, nutritious food, which are specialized to treat a little baby like this. We have more and more children affected by malnutrition. This must stop.
Bom, e quem não se comove com o que está acontecendo na Palestina já morreu por dentro. Para além de quaisquer questões partidárias, ideológicas, de qualquer ordem, nós estamos falando de uma questão elementar de humanidade que está sendo violada no maior crime humanitário que o século XXI vivenciou. Eu vou, antes de abrir e passar a palavra para os nossos convidados, trazer alguns dados. O vídeo já trouxe, depois nós vamos disponibilizar esse vídeo também para todas as entidades, os participantes aqui, mas é importante reforçar alguns dados. Desde o dia 7 de outubro de 2023, ao menos 62 mil pessoas foram mortas, sendo 18 mil crianças e bebês. A UNRWA, no seu relatório, concluiu que pelo menos 1.900.000 pessoas, cerca de 90% da população da faixa de Gaza, foi deslocada mais de uma vez ao longo do massacre. Num levantamento e numa pesquisa feita com a população da faixa de Gaza, com participação da ONU e do Visualizing Palestine, das crianças ouvidas, 96% das crianças da faixa de Gaza acreditam que a morte é iminente. São 136 crianças que morreram por dia, desde outubro de 2023. Numa dessa pesquisa, documentada pelo Palestine Trauma Center, as perguntas mais recorrentes entre crianças, uma delas é: quando eu morrer, vão me sepultar com meu pai e minha mãe? É a isso que as crianças palestinas têm sido expostas. No seu livro diário, Quero Estar Acordado Quando Morrer, Atef Abu Saif relata que os mais jovens estão escrevendo seus nomes nos braços e nas pernas, às vezes no telefone dos seus familiares, para caso sejam estraçalhados por mísseis, não sejam enterrados como indigentes. Além do problema absurdo da fome, que o vídeo mostrou, uma parte importante das famílias na faixa de Gaza estão recorrendo à coleta de alimentos do lixo, comendo capim, ração animal e bebendo água poluída para sobreviver. É disso que nós estamos falando. E por isso, querer deslegitimar essa luta humanitária tão essencial, a mais importante dos tempos de hoje, com qualificações como se quem criticasse o massacre, ou desse nome ao massacre, como genocídio, como limpeza étnica, e criticando com a dureza que deve ser feita a postura do Estado de Israel e da extrema-direita israelense, ser taxado como antissemita é um absurdo. E aqui nós precisamos dizer com todas as letras, né? É inaceitável, é execrável a perseguição a que o povo judeu foi submetido durante o Holocausto, no nazismo e em vários outros momentos da história. Isso não é justificável e legitimável por nada. Ao mesmo tempo, isso não pode ser usado para legitimar uma punição coletiva a um povo ou a tentativa de silenciamento a quem se ergue e ergue sua voz contra o massacre como se fosse antissemita. Isso é simplesmente falsificar a verdade. E é desse ponto de partida que nós iniciamos a nossa audiência. Esse é um tema que deve ser trazido sim aqui para Brasília. Embora um conflito internacional deve ser trazido para a Câmara dos Deputados,
deve ser trazido para o governo brasileiro. As declarações que o presidente Lula tem dado desde o início, de maneira contundente, respaldam a luta do povo palestino. A maneira como tem expressado a indignação dele enquanto presidente da República expressa a nossa indignação como brasileiros e brasileiras. E nós achamos, inclusive, que podemos dar outros passos. A exemplo do que já fez a União Europeia na semana passada, não é possível manter relações diplomáticas normais com um Estado e um governo que está promovendo um massacre. Eu acho que esse é também um recado dessa audiência. Logicamente, nós sabemos que há todo um lobby operando para que esse tipo de discurso, de posicionamento e de medida não ganhe visibilidade. Assim que nós marcamos essa audiência, soubemos que foi marcado agora, simultaneamente no Salão Negro, um ato com parlamentares de direita e extrema-direita em defesa de Israel, né? Que devem estar fazendo, não sei se iniciaram ou não, mas que anunciaram que fariam também aqui na Câmara, nesse momento, em resposta ao nosso ato. Mas qualquer tipo de boicote, qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de tentativa de deslegitimação não vai silenciar nenhuma das organizações, nenhum dos militantes da causa palestina e, sobretudo, mais do que da causa palestina. Isso que nós vimos aqui não precisa ser da causa palestina ou simpatizar com a luta do povo palestino para sentir isso no fundo da alma. Precisa ser humano, pura e simplesmente, e é esse apelo que nós queremos trazer. Eu quero abrir a nossa audiência ouvindo inicialmente o professor Marcelo Buzetto, que tem livro publicado sobre o tema, um estudioso de longa data sobre a questão palestina, para que nos traga também um panorama histórico desse debate. Vamos ouvir na sequência os demais membros da mesa, inclusive aqueles que ainda não estão fisicamente na mesa, porque não deu para acolher todo mundo, acho que não, né? Está faltando ainda. Deu todo mundo? Ah, então maravilha, já temos todos. Então começamos com Marcelo Buzetto. Qual é o limite que nós temos, gente? A reserva do auditório foi feita até 3h30, porque foi alegado que teria uma outra atividade aqui após as 3h30. Então nós reservamos das 2 às 3h30. Pelos problemas técnicos, nós tivemos um atraso no início, então queria sugerir que fosse dos membros que estão aqui presencialmente, falas de 5 minutos, com algum grau de tolerância. Depois ouviremos quem estiver online e reservando tempo ainda, se sobrar, para outros participantes. Quero registrar a presença, além de todos os nossos convidados aqui, de militantes da causa palestina, do nosso vereador de São Carlos pelo PSOL, Djalma Neri. Obrigado, Djalma, por estar aqui. Vários deputados vão passar na nossa audiência. Nesse momento está tendo comissões da Câmara, está tendo sessão da CCJ, de várias comissões. Eu me liberei por ser o convocante da audiência, mas vários parlamentares do PSOL, do PT, disseram que vão passar ao longo da audiência. E aí a gente vai mesclando, o parlamentar chegou, faz uma fala, porque depois vai ter que sair também para voltar às comissões. Marcelo, a fala está contigo, meu caro. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Marcelo Buzetto. Tive a oportunidade de visitar a Palestina ocupada por algumas vezes. Também conheci campos de refugiados palestinos no Líbano. Quero aqui agradecer profundamente nosso amigo, companheiro, deputado federal Guilherme Boulos, que sempre teve esse compromisso firme com a luta por justiça social, a luta em defesa de movimentos de libertação nacional, como são os movimentos que estão hoje na Palestina lutando por terra, por território, por independência nacional, por justiça. Tive a oportunidade de visitar a Palestina e, como resultado dessa visita, acabei publicando esse livro pela Expressão Popular, A Questão Palestina, Guerra Política e Relações Internacionais, onde a gente tenta dar um pouco o panorama da origem do conflito. E
que esse não é um conflito religioso, esse é um conflito colonial, é uma luta anticolonialista, e nós precisamos entender isso do ponto de vista da história e do ponto de vista do direito internacional. Os palestinos sofrem muito por conta de uma decisão equivocada, injusta e ilegal que foi tomada logo nos primeiros anos da fundação da Organização das Nações Unidas. Os palestinos sempre foram colonizados. A Palestina sempre foi um território estratégico por conta da sua localização geográfica. A Palestina sempre foi uma terra onde foi uma importante rota comercial, terrestre e marítima. Então sempre foi motivo de colonização. Os romanos estiveram na Palestina, né? O Império Turco Otomano esteve na Palestina, os britânicos estiveram na Palestina, e o colonialismo israelense se mantém desde o dia em que a ONU, em 29 de novembro de 1947, tomou uma decisão equivocada de fazer a partilha da Palestina, mas de maneira ilegal. Ilegal porque quem tinha soberania sobre o território palestino era o próprio povo originário daquele local. Povo originário que se autodenominava palestino, e tinham palestinos judeus, palestinos cristãos, palestinos muçulmanos, e os palestinos lutaram para ter independência quando acabou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando caiu o Império Turco Otomano, não conseguiram. Os palestinos lutaram para ter independência em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e os palestinos queriam a sua independência, criaram uma República Palestina, onde judeus, cristãos, muçulmanos, drusos, outras minorias religiosas pudessem viver em paz e com direitos iguais. Era isso que os palestinos sempre sonharam, e é por isso que os palestinos lutam até os dias de hoje. Então é muito importante ter essa audiência pública aqui, para a gente tentar trazer à tona um pouco mais da verdade sobre a origem e o desenvolvimento desse conflito. É um conflito que luta contra o colonialismo. Hoje o Estado de Israel representa aquilo que tem de pior na política internacional. O Estado de Israel é o maior violador de direitos humanos que existe hoje no mundo. É o país que menos cumpriu as resoluções da ONU. É o país que desrespeitou todas as resoluções da ONU sobre a questão palestina. Perguntam, mas como resolver o conflito? É simples. É preciso criar uma coalizão, uma força política, social, cultural, e se for o caso até militar, para deter o genocídio que Israel vem praticando contra o povo palestino há 77 anos. Desde o dia 15 de maio de 1948, quando através de um golpe de Estado, grupos terroristas sionistas se uniram para criar o Exército de Defesa de Israel e declararam a independência de Israel, eram grupos terroristas como Irgun, Haganah, Stern, grupos que tinham como referência política Benito Mussolini e o fascismo italiano, como era o caso do grupo Stern, um grupo terrorista que desde os anos 40 matava a população civil palestina. Quando, em 15 de maio de 48, eles estabeleceram aquilo que chamaram de Estado de Israel, iniciaram a Nakba, a catástrofe, perseguindo os palestinos, e de 15 de maio de 1948 até dezembro de 1949, destruíram mais de 513 aldeias palestinas. Esses grupos terroristas sionistas, eles chegavam nas aldeias e separavam homens de mulheres, e matavam todos os homens que tinham de 16 a 55 anos. Então os palestinos vêm sofrendo um regime de apartheid, de limpeza étnica, um regime genocida, supremacista, né, pelo sionismo israelense desde 1948. Então nós, brasileiros e brasileiras que nos reunimos aqui hoje, né, queremos chamar a atenção com essa iniciativa do deputado federal Guilherme Boulos para o nosso presidente Lula, que corretamente caracterizou de genocídio o que está acontecendo lá. E o que o Guilherme falou agora que é realmente verdadeiro. Nós temos que condenar de maneira contundente o genocídio que Israel pratica contra o povo palestino, da mesma maneira como nós condenamos o genocídio que foi praticado pelos nazistas contra a população judaica. Gaza hoje é o novo gueto de Varsóvia. Assim como a organização combatente judaica lutou heroicamente quando foi cercada e reprimida pelos nazistas
no gueto de Varsóvia, o povo palestino de Gaza luta hoje heroicamente para sobreviver, para defender sua terra, sua história, sua cultura, seu território. E o presidente Lula, ao caracterizar como genocídio, nos dá um pouco o caminho a seguir, que é lutar para que Israel cumpra as resoluções da ONU sobre a questão palestina. Mas hoje nós estamos numa situação onde, infelizmente, nada nos indica que Israel deseja cumprir as resoluções da ONU. Por isso que há um movimento forte na sociedade e entre vários governos do mundo exigindo a ruptura de relações comerciais e diplomáticas com Israel. E é por isso que nós estamos aqui hoje também, para pedir ao presidente Lula, rompa relações comerciais e diplomáticas com Israel. É chegada a hora, não dá para conciliar com o genocídio que está acontecendo lá, não dá para anistiar Israel. É inadmissível em qualquer conflito armado o assassinato de crianças. Quem mata uma criança, quem mata um inocente num conflito armado, é como se matasse toda a humanidade. Então, para nós, Israel precisa ser contido, precisa ser punido pelos crimes de guerra, pela violação de direitos, pela violação constante e sucessiva do direito internacional humanitário. O povo palestino tem o direito à sua terra, e a gente sonha em um dia ver uma Palestina livre, democrática, onde judeus, cristãos e muçulmanos possam viver em paz, em cooperação e com direitos iguais. E por isso o Brasil precisa romper relações com Israel. Uma última coisa para concluir é que Israel tem com o Brasil vários acordos e tratados militares, de compra de equipamentos, de treinamento, de compra de veículos aéreos não tripulados pelas nossas forças armadas, pelas forças policiais como Polícia Federal, Força Nacional de Segurança. É preciso interromper imediatamente todos esses acordos, porque temos que seguir o caminho que outros países estão fazendo: embargo militar a Israel, embargo econômico, ruptura de relações. Eu acho que o que o deputado federal Guilherme Boulos está fazendo aqui é um passo importante para fortalecer esse movimento popular que o mundo inteiro está fazendo hoje. Nas ruas do mundo inteiro, milhares de bandeiras palestinas estão pedindo isso: justiça, embargo, ruptura de relações comerciais e diplomáticas contra Israel. A Palestina hoje é o nosso novo Vietnã. Assim como o povo do Vietnã foi liberto, conseguiu conquistar sua vitória contra o colonialismo francês e estadunidense, os palestinos também vão conseguir. Estão pagando um altíssimo preço em vidas humanas, mas nós temos a certeza que essa iniciativa e tantas outras só vão fortalecer esse movimento legítimo de apoio a essa luta heróica do povo palestino. Então, viva a luta do povo palestino. Agradecemos aqui ao companheiro, o deputado federal Guilherme Boulos, que a gente possa, dessa iniciativa, fortalecer a luta no Brasil e no mundo inteiro por uma Palestina livre. Obrigado, professor Marcelo Buzetto, pela sua contribuição. E que disse aqui o Marcelo, uma questão muito importante é a necessidade também de se traduzir nas ruas. Nós vimos domingo passado como as ruas da França, de Paris, foram tomadas pela indignação de milhares e milhares de pessoas contra o genocídio na faixa de Gaza. Eu tenho conversado, inclusive, nos últimos dias, semanas, com vários movimentos sociais brasileiros, com a Frente Povo Sem Medo, com companheiros da Frente Brasil Popular, da importância de nós construirmos o mais breve possível um grande dia de mobilização. Já teve atos, mas foram atos, às vezes setoriais, às vezes sem uma convocação que incorporasse as maiores organizações do movimento social brasileiro. E eu acho que nós temos não só condições, mas temos o dever de ir às ruas e fazer uma grande mobilização nas grandes cidades brasileiras contra o genocídio. Passo a palavra agora, representando a FEPAL, para Mainara Naf. Só antes, Mainara, mencionar também a presença do embaixador Ahmed Mulay, representante da Frente Polisário no Brasil, um colega nosso que sempre nos acompanha nas pautas do governo. Eu cumprimento a todos na mesa, na pessoa do deputado Guilherme Boulos, e inicio a minha fala agradecendo a você, deputado, que nobremente convocou essa sessão num momento tão crítico que nós estamos passando aqui na Câmara dos Deputados,
onde está correndo a aprovação de acordos com Israel, onde está correndo a aprovação da equivalência da militância pela causa palestina ao crime de antissemitismo, e nessa casa que nos últimos dias aprovou o Dia da Amizade entre Brasil e Israel, que agora depende do veto do presidente Lula, para que o Brasil não manche novamente sua história, se aliando a um país que é genocida, a um Estado, a uma imagem que é criminosa, que é ilegal. Muitos criticaram o presidente Lula pela sua fala em comparação do genocídio do povo palestino ao Holocausto. O que nós podemos observar é que o presidente Lula errou, mas por um pouquinho. Porque, proporcionalmente, o genocídio palestino ultrapassa o Holocausto. Após 600 dias de bombardeios contínuos, porque hoje nós completamos 600 dias, 66 mil palestinos foram exterminados. Isso se contabilizarmos o que estão desaparecidos sob os escombros. Se a gente for calcular proporcionalmente, no Brasil, nós estaríamos falando de 6,3 milhões de brasileiros. Isso representa o extermínio de um estado inteiro, como o Rio de Janeiro. Entre as vítimas, nós temos 18 mil crianças em Gaza. E a essas, somam-se 40 mil crianças órfãos de pai ou mãe e 17 mil crianças totalmente órfãs. A cada milhão de habitantes, Gaza viu 9.997 crianças mortas em 1 ano e meio. O índice 3,5 vezes maior do que a Segunda Guerra Mundial. Isso que a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Nós temos mais de 13 mil mulheres mortas e ao menos 1.000 grávidas dessas 13 mil, resultando em duplo extermínio. A isso se somam 300% de aumento nos abortos espontâneos, num cenário de colapso total do sistema de saúde e de apoio materno. O resultado dessa política de extermínio é a redução brutal na expectativa de vida. Antes do genocídio, a expectativa de vida média em Gaza era 75,5 anos. Hoje, caiu para apenas 41 anos. Para as mulheres, 44. Para os homens, 36 anos. Uma queda de 51,6% na expectativa de vida. Nós não temos paralelo a isso nos tempos modernos. Isso tem nome. O nome disso é necropolítica. A doutrina de controle por meio da morte, um regime que nega à população palestina o direito ao futuro, à infância, à maternidade, à saúde, à educação e, por fim, à própria existência. Assistimos em tempo real ao que pode ser considerado o primeiro genocídio televisionado da história. Gaza transformou-se em um laboratório da barbárie, transmitido ao vivo para 8 bilhões de pessoas, enquanto o mundo dita comunicados diplomáticos mornos e mantém o fluxo de armamento e dinheiro. A história cobrará respostas, e o Brasil, enquanto nação democrática e plural, deve escolher de qual lado da história deseja estar. E nós sabemos aonde a direita no Brasil quer nos levar. Aonde aqueles que não têm a hombridade de negar o dinheiro do lobby sionista quer levar a história brasileira ao lixo da história. É para esse lugar que esses deputados, que esses parlamentares nefastos estão nos levando. O Brasil
está tendo a sua história manchada. As suas mãos têm sangue. Cada deputado que celebra o Dia da Amizade de Brasil e Israel celebra a morte das 18 mil crianças que estão sob escombros ou em valas comuns hoje em Gaza. É sobre essa falta de moralidade que nós estamos falando. E eu espero de todo o meu coração, que nós consigamos travar esse processo tão nefasto, que leva não apenas o Brasil, mas diversas outras nações à defesa do indefensável. Muito obrigada, deputado, por essa oportunidade e obrigada pela sua luta. Obrigado, Mainara, pela intervenção forte, como tem que ser nesse momento. Antes de passar a palavra para o próximo orador, Mohamed Al-Qadri, do Fórum Latino-Palestino, quero passar a palavra para o deputado Chico Alencar, que veio aqui. Chico, acho que é melhor falar, você preferia aí de baixo ou aqui? Obrigado pela presença, Chico. Essa pequena quantidade, apesar do valor humano, moral, político de cada um que está aqui, é algo deprimente para o processo civilizatório brasileiro. As atrocidades em Gaza, que vão muito além do que o propalado direito de Israel se defender, transformam-se numa política genocida de terror oficial para exterminar o povo de um território independente, soberano. Ela provoca reações fortes na Europa, nos Estados Unidos, e aqui não. As muitas manifestações que nós chamamos não reúnem pessoas. Parece que parte da população e das autoridades políticas brasileiras estão com uma visão de concha autárquica de um país que está isolado do mundo. E não pode ser assim. A gente tem que se mobilizar para parar o genocídio. A gente tem que sentir a dor de cada criança. Eu estava ouvindo esses relatos e esses números, que são muito mais do que números. Isso deve nos tocar no mais fundo da alma. Não dá para ficar insensível. Outro dia eu vi um filme sobre a vida do Ney Matogrosso, e a parte que me comoveu mais foi quando ele cantou uma música do Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima. E aquilo nos tocou muito, e foi um movimento internacional contra a bomba atômica, que depois se reproduziu nas lutas contra a violência imperialista no Vietnã, que afinal venceu. Será que a gente não pensa mais nas crianças mudas, telepáticas, nas mulheres rotas, alteradas, cegas, inexatas? Isso me impressiona muito. Eu não falo nem do plenário, onde tem uma maioria ultra-reacionária, insensível, fascistoide, que vive todo dia, exemplo do que fizeram com Marina Silva ontem no Senado, vomitando seu ódio, seu preconceito, seu conjunto de desumanidades, porque é disso que se trata. Até os papas, e mesmo Leão XIV, que parece mais conservador do que Francisco, tem falado sobre o que acontece em Gaza e exigindo cessar-fogo. O cúmulo da atrocidade é bloquear caminhões
comidas de nutrição para bebês. Então, se ultrapassou todo e qualquer limite de sensatez mínima. A política é aquilo que Trump anunciou mesmo. Vamos tirar todos os palestinos daí e vamos fazer um resort em Gaza, de preferência com uma estátua dourada dele, desses adoradores de bezerro de ouro, desses apátridas, desses trucidadores da humanidade. É disso que se trata. Então a gente tem que se mobilizar mais e mais. Parabéns, Bolo, por fazer essa atividade aqui, que infelizmente não comove a maioria dos parlamentares. Pelo menos tem que mover as pessoas de bem de todos os lugares do Brasil para a gente dizer não. É provável que uma enquete dissesse que 90% repudia a invasão e as atrocidades de Gaza. Mas esses 90% tem que virar mobilização viva, ativa, palavras, atos, movimentos, porque a gente vê uma parcela da humanidade sendo exterminada e acomodadamente, como se não fosse conosco. É conosco, sim. Em 2008, houve uma comissão de parlamentares da América Latina para visitar Gaza. Eram momentos de menos violência. Eu estava na reunião e indagou quem desejava representar o Brasil nessa delegação. Aí eu levantei o braço, quando olhei para trás, ninguém mais. Evidente que se fosse em Nova York, em Paris, em Istambul, que seja, ia ser uma disputa danada para compor essa delegação. E eu fiquei muito impressionado, foi uma viagem muito marcante, fomos pelo Egito, e eu vi ali no deserto Sinai aquelas fumaças negras, não porque não tinham escolhido o novo subpontífice, mas porque havia uma pressão permanente contra Gaza, para isolar o território, para asfixiar. E ainda assim havia resistência. E ali na praia, um dia cedinho fui caminhar, olhei com um companheiro de lá, e ele falou, está vendo aqueles navios lá mais ao largo? Eu falei, sim, poxa, até que a força naval aqui está boa. Ele falou, não, são belonaves de Israel, o governo israelense, que ficam nos vigiando por terra, por mar e pelo ar. Então é um território sitiado há muitos anos, estrangulado, asfixiado. É um bloqueio, talvez mais violento que o que se impõe à República Socialista de Cuba. E a gente tem que dizer não. A gente tem que exigir a paz, a gente tem que cobrar um Estado palestino respeitado e independente. A gente tem que dizer que ali tem gente que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Somos irmãos do povo de Gaza, somos irmãos da Palestina, somos irmãos dos israelenses e judeus, não é a mesma coisa, que tem esse sentimento do mundo e eles existem. Eu estive lá em Israel também em certa ocasião, há muito tempo, e dialogamos muito com um movimento chamado Paz Agora. Me disseram que agora está muito enfraquecido, porque a extrema-direita que avança no mundo vai avassalando tudo. Nossa quadra, infelizmente, ainda é de resistência, inclusive aqui no Brasil. Mas eu acho que, como ensina a história, toda resistência pode começar com pouca gente, mas tendo uma causa justa, boa, bela, da paz verdadeira, que não existe sem justiça e igualdade, ela há de ser vitoriosa. Portanto, vamos celebrar a vida, vamos celebrar o cessar-fogo, que não chega nunca, vamos celebrar o fim desses que querem destruir a humanidade, que tem nome e sobrenome: Benjamin Netanyahu, Donald Trump. Obrigado, Chico. Obrigado pela sua fala, pela participação, pela passagem aqui na audiência. Eu já avisei aqui a turma, os nossos participantes, que nesse mesmo momento está tendo comissões, então o momento que você precisar ir, fique absolutamente à vontade. El Kadri, a palavra está contigo. Assalamu alaikum.
Primeiro, parabenizar o nosso deputado Burgos, que hoje falta muita coragem, inclusive para muitos dos nossos parlamentares, de ter essa iniciativa, de falar sobre Palestina. Então, para nós, esse evento hoje tem uma representatividade muito grande. Nós vamos replicar esse vídeo em todas as redes sociais, para incentivar as pessoas, que da mesma forma que há esse impedimento de tentar fazer qualquer atividade aqui relacionada à Palestina, isso está acontecendo no Brasil todo. O presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo impediu um ato. E recentemente o Fórum Latino-Palestino tinha marcado um ato cultural, acadêmico, com pessoas de fora que queriam participar, simplesmente cancelaram em várias cidades pelo Brasil. Mas nós estamos aqui para dizer que o povo palestino vai continuar lutando. A terra palestina está regada com sangue palestino. E é essa terra que move os palestinos a continuarem a defender o seu Estado, a sua terra, a sua pátria. São 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil. Mas as crianças em Gaza vivas continuam cantando a resistência. As mulheres palestinas continuam dizendo: nós perdemos 2 mártires, mas eu ainda tenho mais filhos para serem mártires para defender essa terra. E eles vão continuar lutando. E o mundo? Ora, Chico, aqueles que se dizem a civilização do mundo, que é a Europa, permitir essa barbárie, esse genocídio, com coisas que a gente nunca tinha visto antes na história. Crianças queimadas, jornalistas assassinados, médicos, trabalhadores da área da saúde, assassinados. Mas a Europa ficou calada, permitiu que isso acontecesse e ainda está permitindo. Agora estão dizendo: não, não podemos mais. Por quê? Porque se criou uma narrativa que o Netanyahu ia acabar com o grupo terrorista do Hamas. E ele é o maior terrorista da história da humanidade. É ele, o Netanyahu. Os judeus vão sofrer com essa atuação desse governo genocida sionista. Porque uma coisa é a gente falar de judeus, outra coisa é a gente falar desses sionistas. Essa ideologia que a gente vê que nas escolas deles eles criam a política de ódio. Eles perguntam, o vídeo que está nas redes sociais, perguntam para as crianças: o que vocês vão fazer com os árabes? Ah, nós vamos matar eles. Crianças. E aí a gente vê na última pesquisa recente que a maioria quer que extermine mesmo o povo palestino. De que ideologia que a gente está falando? O mundo se livrou e derrotou o nazismo. E o mundo vai derrotar o sionismo também, que é uma ideologia que faz mal, é o câncer da humanidade. E aí a gente vê, aqui na América Latina, a influência sionista nas eleições. A candidata da Venezuela disse que ia fazer da Venezuela um novo Israel. Os golpes que eles têm patrocinado, a extrema-direita fascista que eles têm patrocinado na América Latina e aqui no Brasil. Basta ver que Bolsonaro reinava com a bandeira de Israel. Nós temos que continuar essa luta a qualquer preço. Podem criar processos contra nós, impedir da gente fazer atividade. Nós temos que ocupar as ruas, dizer para o povo brasileiro o que está acontecendo, levar essa mensagem. E tudo que acontece aqui no Brasil, a gente passa para eles em Gaza.
Até teve um vídeo do menino agradecendo ao Tiago Ávila. Escreveu numa pedra lá em Gaza: muito obrigado, Tiago Ávila, pela sua luta. Então eles estão contando com a gente, porque eles não têm ninguém para contar. E eles vão continuar resistindo. A resistência do povo palestino não acaba. A luta do povo palestino não vai acabar, porque essa luta representa todas as lutas por liberdade, por justiça, pela terra, pelos direitos mais elementares do ser humano. Essa é a luta do povo palestino. Você vê, se nós aqui no Brasil, nessa democracia, nós não podemos nem falar de Palestina, não podemos fazer um evento de Palestina, sabe? É absurdo isso aí. Mas o mundo acordou, nós estamos vendo que agora a Europa está mudando, né? Porque ninguém aguenta mais. Como justificar apoiar o massacre, o genocídio de crianças? Esse novo holocausto da história, o novo holocausto da história, é o que está acontecendo em Gaza. Mas em Gaza eles cantam todos os dias, sem água, sem comida, sem luz. Eles vão às ruas cantar pela sua luta, cantar por aqueles mártires que se foram, entrando nos hospitais para cantar para aqueles que estão nos hospitais, porque o povo que canta não morre jamais. Você falou da música, né, que mexe com a gente. A música mexe mesmo e comove. Para finalizar, Boulos, vou te dizer que para mim foi um enorme prazer estar aqui. Primeiro, por essa coragem de fazer enfrentar aqui no Brasil esse fascismo que antes do bolsonarismo ele estava enrustido na sociedade. Bolsonaro deu voz a esses fascistas, só que agora eles estão cantando de galo. E nós temos que combater esse fascismo que cresceu no mundo todo, inclusive na Europa. A Europa está praticamente dominada, os países, a extrema-direita vem ganhando em vários países. Mas dizer que nós continuaremos aqui a dar o grito que o palestino não pode dar lá em Gaza, nós vamos dar aqui nas ruas. E dizer, a Palestina livre. Só mais um detalhe. Eu estava conversando com um judeu amigo meu, um antisionista, e eu disse para ele: vocês vão pagar. Pelo que o Netanyahu está fazendo, as pessoas não estão entendendo que é a ideologia sionista e esse grupo sionista que está no poder que está fazendo. Mas as pessoas vão se confundir. E na semana seguinte, foi semana passada, aconteceu aquilo nos Estados Unidos. A pessoa entrou lá para atirar em judeus. Então, assim, para o bem dos judeus, para o bem dos palestinos, para o bem da humanidade, pelo fim do sionismo, pelo fim do regime fascista, sionista, nazista do Netanyahu, Palestina livre do rio ao mar. Obrigado, El-Kadri, pela sua fala. Antes da gente passar para a próxima fala do David Sanches, ou Davi Sanches, eu não sei, David, representando a Embaixada Palestina, queria chamar para poder fazer uma fala também o deputado Tarcísio Mota. A gente tem feito um método, fizemos já com o Chico, que a gente sabe que está nas comissões, caso você precise sair. Fala rapidinho. Então, Fala bem rapidinho, então. Camaradas, boa tarde. Estamos aqui, como não podia deixar de ser, para prestar toda a nossa solidariedade ao povo palestino e de colocar o nosso mandato à disposição da luta pelo fim do genocídio em Gaza. Esse debate a gente está fazendo aqui desde que a extrema-direita, inclusive, tentou justificar a todo tempo, criar uma narrativa para justificar o genocídio, o massacre que hoje acontece na Palestina. Portanto, este é um dever de nós, que somos internacionalistas, nós que nos colocamos ao lado dos povos oprimidos,
do planeta, pelo que está acontecendo em Gaza e também pelos embates políticos que vivemos no nosso país. A lógica de apropriação de um discurso do medo, a lógica de uma apropriação, de um uso de um discurso de que a partir do medo promove o ódio ao outro, é feito para justificar o massacre na Palestina e dar margem, inclusive, a esse tipo de situação que a gente viu hoje na operação que desbaratou uma organização, essa sim terrorista, que visava e visa caçar e matar os comunistas aqui no próprio Brasil, como a gente viu hoje na ação da Polícia Federal. Portanto, para enfrentar esta lógica da extrema-direita no Brasil e no mundo, a gente precisa de unidade, precisa de ação, precisa de atos e movimentos como esse que o Boulos está promovendo aqui hoje. Parabéns ao mandato do Guilherme Boulos, meu companheiro de partido, por essa audiência aqui hoje. E estamos juntos. Toda a solidariedade, Palestina livre. Obrigado, Tarcísio. E a gente já informou também aqui para a turma da dinâmica das comissões, então no momento que você precisar ir também, fica à vontade. Passo agora para o David Sanches, representando a Embaixada Palestina no Brasil. Boa tarde. O primeiro, agradecer a todos os presentes, recordação ao deputado Boulos por a organização desta audiência, porque justamente como foi falado, neste momento é mais importante que jamais este tipo de eventos do tipo. As pessoas podem sentir que já são 19 meses, é verdade que são 19 meses, mas é a continuação, porque nós acreditamos e temos a confirmação que o mundo inteiro está com a Palestina. Que a proteção da causa palestina não só é a questão da proteção da Palestina, é a questão mesma da humanidade, é a questão mesma da ordem internacional que foi construída. Porque alguns desejam fazer este conflito um conflito religioso, que não é. Eu sou palestino cristão, tem palestino, sempre teve palestino cristão, palestino muçulmano, palestino judeu. Não um conflito, sempre foi um conflito de colonização. E hoje é mais importante porque na defesa da causa palestina, todos os países do mundo estão se defendendo ele mesmo, está defendendo o modelo de um mundo justo que nós todos queremos. E como foi lembrado, hoje são 19 meses, são mais de 54 mil mortos, civis mortos. Ainda mais, porque tem mais de 12 mil, mínimo 12 mil mais mortos que se encontram ainda sob os escombros, que são as desaparecidas, que provavelmente já se encontram mortos, porque são meses e meses de bombardeios incessantes. 54 mil, mais de 125 mil feridos. Isso faz 7% da população de Gaza, mínimo, que foi ferida ou assassinada. Matar principalmente crianças e mulheres. Por que crianças e mulheres? Do mesmo jeito que bombardear todos os hospitais de Gaza. Porque está demonstrado, é uma limpeza étnica, é um genocídio, uma vontade de apagar o povo palestino de Gaza. Matar as mulheres e matar o futuro, matar as crianças e matar o futuro. E estes eventos, a sociedade civil é crucial para a pressão necessária a nível internacional para pôr fim a este genocídio, um cessar-fogo imediato. Então, como foi expressado neste momento aqui, são esses esforços que vão chegar ao sucesso de pôr fim a este genocídio. Obrigado. Obrigado, David, pela sua presença e pela sua fala em nome da Embaixada da Palestina no Brasil. Passo agora para o último convidado presencial da mesa. Depois nós vamos ouvir 3 convidados que estão virtualmente participando da audiência, que é o Said Tenório, representando o Comitê de Solidariedade à Palestina no Distrito Federal e o Instituto Brasil Palestina. Com a palavra, Said. Salam aleikum, boa tarde, companheiros e companheiras, boa tarde, deputado Boulos, obrigado pelo convite. Quero saudar a sua iniciativa, como falaram os companheiros que me antecederam, uma atitude corajosa, porque desde o dia 7 de outubro a gente tem visto uma covardia reinante nas casas legislativas
não porque os deputados estaduais e vereadores estejam amedrontados, mas é que o lobby sionista, esse espalmandado do sionismo nas casas legislativas, agem para intimidar os parlamentares que se veem temerosos de terem sua exposição na mídia como alguém que apoia grupos terroristas palestinos. É o que tem sido feito pelo país afora, além da acusação de antissemitismo, o que é totalmente inapropriado. Então, nós estamos vivendo hoje 600 dias de um genocídio continuado. E os números já foram mencionados aqui, mais de 54 mil palestinos reconhecidamente assassinados, porque tem mais 12 mil pessoas ainda sob os escombros, e tem pessoas, mais de 100 mil pessoas que morreram em decorrência do genocídio, soterradas por ferimentos, por falta de medicamentos, e as crianças que morreram de frio, de fome e de sede, em decorrência desse bloqueio criminoso que Israel faz, impedindo a entrada de ajuda humanitária, e aquelas blitzes fascistas que os israelenses fazem para destruir os caminhões que tentam ou que são autorizados a entrar. Mais de 3 mil caminhões estão à espera de entrar. Aqueles que são autorizados a entrar, que é uma gota d'água no oceano, mesmo assim eles são atacados por essas milícias de colonos judeus sionistas. Mas esse processo que o povo palestino está enfrentando, ele não começou em 7 de outubro. 7 de outubro começou uma heróica resistência do povo palestino, através das suas forças de resistência, o Hamas, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina e outros grupos, porque a situação é insuportável. São 77 anos de uma ocupação colonial que pratica diariamente limpeza étnica. E o que é essa limpeza étnica? É expulsar os palestinos, é roubar suas casas, suas terras, assassinar as mulheres, as crianças, prender os homens das famílias. São 17 mil presos nos cárceres israelenses sendo torturados diariamente. Um brasileiro foi morto sob tortura e o corpo ainda está com Israel, não entregou o corpo à família. E o governo brasileiro assiste isso e ainda não fez uma reivindicação mais forte para que o corpo do nosso irmão brasileiro seja devolvido. E a raiz desta ocupação colonial, deste genocídio, desse crime contra a humanidade, chama-se sionismo, que é uma ideologia racista, supremacista, islamofóbica, cristãofóbica, é contra a humanidade. E é prima do nazismo. O sionismo é primo do nazismo. E o nazismo, os nazistas e os sionistas atuaram junto durante a Segunda Guerra Mundial. Os sionistas foram os comerciantes dos produtos nazistas no Oriente Médio, se beneficiaram. Vocês já devem ter ouvido falar do acordo de Haganah, que foi um acordo que beneficiou os judeus ricos, enquanto que os judeus pobres, os comunistas, os socialistas, os opositores do regime nazista, os homossexuais, os árabes, os pardos, os pretos, foram queimados nos campos de concentração. Então, é preciso que esse regime seja exterminado, seja banido da face da terra, como foi o nazismo. Uma pena que nós não temos o Exército Vermelho, com aquele poderio bélico que tinha para enfrentar essa praga que é o sionismo no mundo. Mas, graças a Deus, e na medida do possível, o povo palestino tem as suas forças de resistência. E os sionistas e os seus apoiadores no mundo inteiro tentam, por todos os meios, criminalizar, isolar, difamar a resistência palestina e difamar, além deles, todos os democratas, os defensores dos direitos humanos, as pessoas que defendem os palestinos de forma sincera, unindo nos seus países. E aqui no Brasil,
eles estão querendo adotar a mesma forma de perseguição através de um projeto de lei de número 472 de 2025, apresentado por um genocida, um sócio do genocida de mais de 700 mil brasileiros, que é esse tal de general Pazuello. É isso que eles querem sufocar os direitos humanos dos palestinos através da voz dos brasileiros. Eles querem dizer que nós somos antissemitas, e parece até que só eles são semitas. Semitas são todos os abraâmicos, são os árabes, são os assírios. E eu posso até dizer que semitas são todos aqueles que defendem o direito à vida das pessoas, porque o semitismo é a mensagem do Criador através de Abraão. Então, deputado Boulos, a sua iniciativa é uma iniciativa grandiosa. Ela encoraja a todos nós do movimento de solidariedade ao povo palestino e serve de exemplo para muitos deputados que eu tenho certeza que nesta casa apoiam a causa palestina, mas estão sendo chantageados, estão sendo perseguidos, estão sendo pressionados por esse lobby que agora está tocando o tambor da morte no Salão Negro do Congresso Nacional. Então, a sua iniciativa, deputado, ela é grandiosa. Ela soma forças, ela nos empodera, nós do movimento de solidariedade, para continuar defendendo a resistência palestina. Porque a resistência, a luta armada do povo palestino, como de todos os povos que lutaram no mundo contra o colonialismo, contra o imperialismo, está respaldado pela Carta das Nações Unidas, que esses 147 países, 143 países, assinaram dizendo que concordam. O artigo 51 da Carta das Nações Unidas está escrito lá: todos os povos submetidos à opressão têm direito à legítima defesa. É o que os palestinos estão fazendo. E diz mais, tem o direito à legítima defesa por todos os meios, inclusive pela luta armada. Está escrito na Carta das Nações Unidas. Então, a resistência palestina, ela nos honra, ela nos orgulha, e nós temos que dizer que nós não vamos permitir que a legítima luta do povo palestino seja associada ao que Israel faz, que pratica o genocídio, pratica o terrorismo, pratica o assassinato de crianças no ventre de suas mães. E vocês já viram, eu não sei se um desses filhos bastardos do fascismo no Brasil, o filho de Bolsonaro, estava com uma camisa que mostra uma mulher grávida, cercada por um alvo, e dizendo 2 vidas em um único tiro. É o que eles fazem. E Maiara mencionou aqui a quantidade de mulheres grávidas que estão submetidas ao perigo de perder uma nova geração de palestinos. A Palestina vencerá, a resistência é legítima, o direito de defesa é legítimo dos palestinos. A Palestina será livre do rio ao mar. Obrigado. Obrigado, Charuti, pela sua fala. Olha, só um segundinho, Tarcísio, eu até sei que você ajudar numa situação. Nós tivemos já aqui no começo um problema que veio uma ordem da mesa diretora se recusando a fazer a transmissão da audiência nos canais oficiais. Agora estava tudo certo em relação aos nossos convidados que estão à distância, chegou para um profissional uma outra ordem da mesa diretora para encerrar a audiência e impedir, não liberar o sistema para a fala das pessoas. O Tom está ali no fundo, conversando nesse momento. Se a gente puder, Robertinho, ouvir a liderança e o Tarcísio como parlamentar que está aqui, está indo no caminho da comissão, ligar para o DG da mesa, o diretor-geral da mesa, para a gente poder resolver essa situação, porque é inadmissível, um absurdo. E pelos relatos que a gente ouviu aqui, isso está acontecendo em outras casas legislativas também, com atividades relacionadas ao genocídio de Gaza. Então vamos esperar um momento, porque não está liberada a fala deles pelo sistema, e com todo respeito, logicamente, ao profissional que está ali, porque sabemos que está cumprindo determinações que estão vindo da mesa diretora. Vamos ver se a gente consegue reverter essas determinações agora nos próximos minutos.
Eu acho que sim, acho que... Saí de uma boa ideia aqui, enquanto a gente tenta resolver a situação, abrir a palavra para participantes aqui da audiência que queiram usar da palavra, que à vontade. Sei que o embaixador também tinha colocado à disposição. Podem, só peço que se apresentem, se fazem parte de alguma organização, também coloquem a organização e façam falas de no máximo 3 minutos, por favor. Boa tarde, agradeço a oportunidade da mesa, a todos que estão aqui. Sou Rafael Guimarães, Sindicato dos Bancários de Brasília. É uma honra estar aqui sempre participando desse movimento. O Sindicato dos Bancários de Brasília apoia essa questão desde o começo dela. A gente foi na NB algumas vezes, o megafone que a gente tem foi usado, mas como o primeiro que falou aqui mais cedo, que de certa forma parte da solução isso que a gente está fazendo, mas a gente entende que ainda falta um quadro de pessoas para dar volume nesse movimento. Então, como eu gosto de focar na solução nos sindicatos bancários, eu queria perguntar aqui, para essa mesa, para todo mundo que está aqui, primeiro, quais são as metas práticas que a gente pode fazer para influenciar o nosso governo a levar sanções a Israel, Eu penso assim, não adianta também, por mais louvável que seja o nosso presidente, falar contra o que está acontecendo, se a gente não consegue influenciar o nosso país a realmente fazer Israel, o Estado de Israel, pagar pelo que está fazendo esse genocídio. E o segundo ponto seria, também focando na solução, como que a gente faz para envolver mais pessoas no movimento, e a tese que a gente está tendo nos sindicatos bancários, porque como eu já coloquei, a gente está participando dessa defesa já desde o começo do processo e até antes, e a gente hoje está tentando envolver mais os estudantes. Na hora que eu estava vindo para cá, eu falei com o bancário Antônio, que está com a gente está com uma comissão de 3 pessoas bancárias, que o nosso ponto seria assim, como envolver hoje, principalmente os estudantes. Porque eu lembro quando eu era garoto, que quando acontecia uma situação dessa, a própria juventude se mobilizava. É claro que sempre tem uma coordenação, tem uma política que influencia, alguém chama, mas era mais fácil você ver a juventude se mobilizar. Hoje a gente ainda entende que a UNB tem um posicionamento, a maioria dos estudantes progressistas lá tem um posicionamento contra o genocídio, mas a gente vê também que tem uma direita, extrema-direita, muito organizada no UNB. Meu ponto seria assim, como que a gente pode fazer aqui para influenciar no governo e para trazer os estudantes para a luta, E os sindicatos bancários estão oferecendo aqui, como sempre, todo o apoio a essa questão contra o genocídio pela paz, tá bom? Obrigado a atenção. Obrigado, companheiro. A Nayara pediu a palavra no instante até para responder algumas das colocações do nosso companheiro bancários, e na sequência depois podemos ouvir um pouco mais. Então, embaixador, por favor, vem cá. Mulai, representante da Frente Polisário no Brasil. Por favor, embaixador, faça uso da palavra. Só explicar que o Mohamed Al-Kadri teve que sair para uma reunião do Ministério, inclusive, das Relações Exteriores, por isso não pode ficar tão forte. Buenas tardes, miembros de la mesa, presentes. En el nombre del pueblo saharaui, quiero demostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a esa gran resistencia que está haciendo el pueblo palestino. Un pueblo que sabe que tiene que vender solo, con sus armas en la mano, sabiendo que desde fuera poca ayuda va a encontrar, pero convencido de que solo los pueblos ganan y solo los pueblos vencen. Eso lo sabemos el pueblo saharaui, que estamos enfrentando algo parecido. El pueblo saharaui está con las armas en la mano contra la invasión y la ocupación del reino de Marruecos a nuestro territorio. Y estamos en guerra. Anoche
hubo 2 batallas de nuestro ejército contra el ejército marroquí. Y estamos dispuestos a seguir como los palestinos. Tanto los palestinos como los saharauis sabemos que solo con nuestra sangre y con nuestras vidas conseguiremos la libertad y venceremos al sionismo y venceremos a la dictadura y al fascismo marroquí. El pueblo palestino está dando una clase al mundo, aunque la clase es la continuación de clases, porque Vietnam ya nos dio una clase. Un pueblo vietnamita logró vencer Francia y Estados Unidos juntos. El pueblo argelino nos dio una clase, logró vencer a Francia, etcétera, etcétera. Y los palestinos, el pueblo palestino va a vencer al sionismo, y el pueblo saharaui va a vencer a los marroquinos, y vamos hacia adelante. Así que es importante, como dijo el señor diputado, las rutas, las calles. Necesitamos que se muevan las calles, que la gente salga, que los pueblos falan, porque solo cuando los pueblos falan, los gobiernos tienen que aceptar y escuchar. Estamos en una coyuntura internacional peligrosa, donde la derecha y la extrema derecha y el sionismo están subiendo, y tenemos que hacer mucho trabajo dentro de las sociedades para convencer a las mujeres, a los estudiantes, a los académicos, a los trabajadores, de que se deben unir, se deben mover, se deben hablar para paralizar toda esta política que está llevando a cabo la derecha y extrema derecha, que solo piensa en sus intereses. En un lugar donde van a ganar $5, no les importa acabar con el pueblo de ese lugar. Estamos en un tiempo donde el derecho internacional, la justicia, el respeto a los pueblos está abandonado. Y debemos hacer un gran esfuerzo en las calles para poder hacer al mundo entender que este mundo, si no respeta el derecho internacional, y no respeta la justicia, y no respeta el derecho de los pueblos a existir, posiblemente habrá una guerra, y podría ser la tercera guerra. Y si eso ocurra, adiós mundo, el mundo se va a acabar. Así que estamos con Palestina en todos los sentidos y en todas las clases y formas de palabras, y también os pido apoyo al pueblo saharaui, que está también con las armas en la mano en contra del hermano primo. Ayer el coronel israelí le estaban entregando en la Casa Real Marroquí en Rabat, le estaban entregando un premio, y con la bandera marroquí aquí y la bandera israelí aquí. Eso está en las fotos, lo pueden ver. Se hermanaron. Los palestinos están luchando contra el ejército israelí, y dentro de ese ejército hay muchos marroquinos, y nosotros también lo mismo. Así que Palestina libre del río al mar, y Sahara libre del desierto al mar. Obrigado, embaixador. Tarcísio está nos ajudando, fizemos também aqui alguns contatos, tudo indica que vamos conseguir resolver a situação, mas ainda não está resolvida, por isso a gente ainda não pode liberar a fala dos nossos convidados online, porque ela é feita pelo sistema da Câmara e não há a autorização. Então, se alguém mais quiser fazer uso da palavra aqui no plenário, ou então eu passo para a Mainara fazer a consideração que tinha pedido,
para, na sequência, esperamos poder ouvir os nossos companheiros que estão em São Paulo. Doutora Flávia? Fique à vontade, doutora Flávia, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gustavo Bolo. Obrigada pela oportunidade. Vou dar um breve testemunho, né? Eu sou filha de um refugiado do Nakba, de 1948. Meu pai nasceu 3 anos antes, numa cidade chamada Haifa, que é considerada a rainha do Mediterrâneo, uma cidade de um porto. E como os palestinos do Nakba foram expulsos, né? Meu avô Fuad, expulso à força, né? Porque onde ele trabalhava foi perseguido, o prédio onde ele trabalhava foi incendiado, e essa cidade foi um dos epicentros dos massacres. Então, com 2 filhos pequenos, ele não pensou 2 vezes. Foi para o Líbano, e do Líbano escolheu o Brasil, onde ele viveu e amou esse país. Então, também agradecer ao povo brasileiro, que é solidário, porque entende que a nossa luta é uma luta em comum, né? Povos perseguidos, povos indígenas que são expulsos de suas casas, que perdem tudo. Então, minha palavra é essa. E como médica, quer dizer, eu sinto na alma, como mãe, como filha de um refugiado. Minha mãe é do sul do Líbano e a minha família também foi afetada, porque é uma zona que várias vezes Israel invadiu aquela fronteira. Eu estive lá em 88 e se não fossem os tanques das Nações Unidas, que hoje não estão, eles teriam invadido. E depois, em 2006, quando a própria resistência armada libanesa, que aqui os extremistas consideram terroristas, expulsaram o exército de Israel. Mas foi uma batalha muito sangrenta. Então, como médica, também sinto na alma, porque hoje estive no Conselho Federal de Medicina e a gente teve uma oitiva ano passado e até agora o Conselho dos Médicos não conseguiu passar uma nota de repúdio, com mais de 1.500 profissionais da saúde assassinados. Tivemos um caso recente de uma ambulância, em que 2 ambulâncias que foram cercadas e os profissionais exterminados e jogados numa vala. Então, tudo isso está acontecendo com o silêncio dos conselhos mundiais de medicina. Quer dizer, não há solidariedade nem aos profissionais que estão lá, muitas vezes, dando a sua vida, perdendo os seus familiares para salvar outras vidas. Então, é esse apelo que fica. A gente não entende, estamos buscando e lutando novamente com o CFM, uma nova reunião junto com Médicos Sem Fronteiras e outras entidades como Cruz Vermelha Internacional, porque há de se haver uma representação dos médicos brasileiros. Nós não aceitamos essa falta de solidariedade com colegas que estão dando a vida e estão perdendo suas vidas. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado, doutor. A informação que chegou aqui não se resolveu ainda. A situação é inacreditável, é um absurdo que numa Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional do Brasil, tem esse tipo de boicote inexplicável a uma atividade em defesa da causa palestina contra o genocídio na faixa de Gaza, e naturalmente isso vai ser levado adiante, esse assunto não vai se encerrar aqui. Isso vai ser levado adiante, a presidência da casa, e responsabilizar quem é devido. Eu vou passar para a Mainara fazer a consideração dela e, na sequência, não estando resolvido, nós vamos ter que encerrar a audiência pedindo, logicamente, desculpas a Soraya, a Natália e a Isadora, que permaneceram até aqui, que acompanharam a audiência, que foram convidadas por nós para participar e que, por essa atitude absurda, burocrática e antidemocrática da mesa diretora da Câmara dos Deputados, estão sendo impedidas de falar na audiência. Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar para definir um conflito contemporâneo
é que o conflito contemporâneo ele se esfacela em 4 faces, né? Ele tem 4 faces, na verdade. Ele tem uma face física, né, do combate físico, ele tem uma face comercial, e ele tem uma face política e, por fim, uma face comunicacional. Eu acredito que a nossa frente de luta prioritária hoje dentro do Brasil é, antes de tudo, a comunicacional. E eu explico por quê. Nós temos hoje um cenário político muito complicado. Nós temos no governo o presidente Lula, mas em uma coalizão de forças que prende o governo por vários lados. Nós temos um Congresso em uma composição completamente desfavorável a causas humanitárias, a qualquer defesa, a qualquer direito humano. Por ampla unidade de ação em meio às diferenças, entendendo que estamos diante de uma tentativa de solução final na contínua Nakba por parte de Israel. A resistência palestina não é uma escolha, é resistência sob constante ameaça de apagamento do mapa. E nós vamos sobreviver como sobrevivemos a 48, como sobrevivemos à ocupação militar em 67 de Gaza, Cisjordânia, Cidade Velha de Jerusalém. Mas esse sangue derramado, essa cota de sacrifício imenso pela perspectiva de libertação, precisa ser abreviado urgentemente ao genocídio. O Brasil tem responsabilidades, inclusive, como signatário da Corte Internacional de Justiça, do Tribunal Penal Internacional, e tem uma importante ação a fazer, que é romper relações imediatamente com o Estado genocida de Israel. Hoje, nos 600 dias desse genocídio, nós soltamos esse manifesto que a Isadora comentou aqui, que inclusive o deputado Guilherme Boulos assinou, inclusive o deputado Tarcísio Mota assinou, inclusive todas as organizações aqui presentes, com as suas representações, assinaram, e essas vozes precisam ecoar ainda mais. Chico Buarque assinou, nem Mato Grosso assinou, vários artistas. Precisamos urgentemente elevar as nossas vozes pela Palestina, rumo à Palestina livre do Rio ao Mar, a Palestina histórica onde meu pai nasceu. E que nenhuma criança perguntava para outra, você é judeu, você é cristão, ou você é muçulmano, ou você não tem nenhuma religião, que você é um grupo. O problema foi o sionismo tem que acabar. Uma Palestina livre do Rio ao Mar, o Brasil precisa imediatamente, o presidente Lula precisa imediatamente ir além das palavras e romper relações com Israel. Muito obrigada. Até a Palestina livre do Rio ao Mar, com o retorno dos milhões de refugiados às suas terras. Obrigado, Soraya. Antes de passar para a nossa última convidada, Ana Araújo, chegou aqui também o nosso deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que ia pedir que o deputado pudesse fazer uma saudação aqui também na nossa audiência. Obrigado, Padre João, pela presença, por estar aqui conosco na audiência. Vocês perdoam a gente pelo fato das correrias, agendas externas e aqui também, mas a gente está nessa mesma luta. Então, Boulos, parabéns pela iniciativa. Em todos os espaços nós temos que gritar por essas mulheres, gritar por essas crianças. Mulheres e crianças que já não tem como gritar mais, que foram assassinadas por toda crueldade, mas ecoar o grito das crianças e mulheres que ainda lá existem, sobretudo. Eu pude, na semana passada, denunciar lá em Salamanca, na Universidade de Salamanca, e tirar o apoio de diversos deputados, de Portugal, da Espanha, da Bolívia. Então não foi fácil, mas eles ficaram de certa forma constrangidos, até porque, né, foi importante a gente tirar aquela nota de lá, vários países. E tem que procurar dialogar. Tive diálogo com o próprio Celso Amorim, tive a oportunidade de estar conversando com ele, inclusive no funeral do Papa Francisco. Aproveitei que a gente ficou junto durante um período maior. Então a gente tem feito essa gestão. O meu pronunciamento ontem, na tribuna, no plenário, é fazendo um apelo direto ao Lula, que ele tem que buscar o conjunto dos ministros. Nem é só a relação exterior, nem somente o Itamaraty, mas fazer a reunião interministerial e ter oposição do governo. Esse é o apelo. O primeiro-ministro da Espanha, o que eu procurei falar lá? Embora o senador que estava presidindo a sessão era de outro partido, né, do
partido do primeiro-ministro, foi o primeiro-ministro que tinha falado naquele dia que era preciso da Espanha já excluir Israel de patrocínio de eventos. Não sei se vocês acompanharam esse pronunciamento. Então, hoje a reunião da manhã, acho que já teve também esse encaminhamento de todos temos essa força-tarefa exigindo do Ministério da Relação Exterior do Itamaraty, mas acho que nós temos que fazer esse apelo direto ao presidente Lula e à ministra Gleisi, que ela que está cuidando dessa relação. Nós não podemos nos acovardar um minuto sequer, porque a crueldade, eu nunca vi isso na nossa história, assim, a gente nunca viu isso. O alvo principal é criança e mulher, o genocídio. E o sionismo, eu denunciei o sionismo da gente chamar a polícia legislativa para esses caras que estão indo nos gabinetes intimidando. Foi minha fala ontem também no plenário, não sei se acompanharam. Acho que a ministra Gleisi, colega nossa aqui, para ela viabilizar essa gente. Não dá para tolerar isso mais. Eu acho que o presidente Lula, pessoalmente, ele tem essa sensibilidade. Então, acho que uma pressão também nossa é ajudar a criar essa condição política para ele se posicionar de maneira mais firme. Então, é com essa disposição que a gente está. Você vê também a nota que foi a Fernanda, que também acho que produziu, tem uma nota que foi ontem. Então, é nesse sentido. Acho que toda força ela é importante. Então, conte sempre conosco. Mesmo que às vezes a gente se faz presente nos atos. Ontem não deu ir na Câmara Distrital, a gente foi convidado, infelizmente. Tivemos outro problema que não tinha. Às vezes estava prevista ainda, mas estamos juntos nessa luta. Força aí. Obrigado, Padre João. Obrigado, Padre João, grande companheiro, aliado de todas as lutas, uma grande voz em defesa da causa palestina aqui nessa Câmara. Obrigado por ter conseguido dar uma passada aqui. Passo a palavra para a nossa última convidada da audiência, a Natália, por 3 minutos, poder fazer as suas considerações. Na sequência, a gente encerrar já com um atrasinho regulamentar. Vai lá, Natália. Ok. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ok. Então, primeiramente, o núcleo, eu falo em nome do Núcleo Palestina, do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de parabenizar o senhor deputado Guilherme Boulos, que nos proporciona essa oportunidade. Também gostaria de parabenizar a sua equipe, que fez uma luta incansável para que nós estivéssemos aqui, tivéssemos nossos direitos quanto cidadãos brasileiras, cidadãs brasileiras, para falar em nome de uma causa, de uma luta, sem que haja cerceamento do nosso direito, de um dos nossos direitos primordiais, que é a liberdade de expressão como cidadão. E, bom, o Núcleo Palestina do Partido dos Trabalhadores, ele como o PT, acompanha as histórias de lutas de liberdade, direitos, inclusão e sempre apoiou a causa palestina, né? A gente condena o sionismo, nós somos contra a dominação colonial sionista, racista, né? Nós pregamos que a Palestina seja livre do rio ao mar, soberana sobre seu próprio jugo, seu próprio governo, e que de uma vez por todas cessem fogo, parem com esse genocídio e com essa matança, né? Não há o que justifique que o Brasil ainda tenha relações diplomáticas com um país, um Estado que seja montado, né, artificialmente em cima de um povo, né, que não tem nenhum respeito pela humanidade, que dirá a diplomacia. Então, nós estamos junto à base aqui em São Paulo, nosso núcleo é no PT municipal. Essa base que o senhor conheceu aqui em campanha, pelos bairros, nós atingimos, conscientizamos, mobilizamos, fazemos aulas públicas. Já fizemos 3 aulas públicas no Teatro Municipal, nas escadarias, com o microfone aberto, para que todos pudessem falar. Nós somos um coletivo muito ligado às bases e à comunidade palestina.
E eu gostaria também de denunciar que fomos cerceados num evento que nós tentamos fazer aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Assim como está acontecendo, nós não conseguimos fazer nosso evento, mesmo pela bancada de direitos humanos da Câmara Municipal de São Paulo. Isso tem sido frequente, isso é um crime contra um crime institucional. Nós temos que falar, se a casa é do povo, o povo tem que falar. Nós somos cidadãos, paulistanos, brasileiros e queremos levar a nossa causa. Sendo assim, nós pedimos ao presidente Lula, ao Itamaraty, à ministra dos Direitos Humanos, que continuem seu trabalho junto à causa palestina e avancem do total bloqueio comercial de combustíveis a Israel, inclusive as relações diplomáticas. Um país genocida não sabe o que é humanidade e que dirá diplomacia. Então é isso, não vamos nos calar, assim como os palestinos, estamos juntos e vamos lutar até o final. Muito obrigada a todos. Um beijo, Manara. Obrigado, Natália. Agradeço a todos os nossos convidados e convidadas, em especial aqueles que se deslocaram hoje até Brasília, particularmente para essa audiência, que vieram de São Paulo, que vieram de outras partes. Agradeço às nossas convidadas que entraram à distância, apesar da dificuldade não técnica, dificuldade política que nós tivemos aqui hoje. E agradeço também, em particular, a Marina Matar Narcia, que faz parte da nossa equipe, que trabalhou desde segunda-feira, num tempo bastante curto, para tornar essa audiência possível, conversando com todas as entidades e setores, e a cada um e cada uma de vocês que veio, participou, muitos inclusive sendo chamados em cima da hora, mas que participaram dessa nossa atividade hoje aqui no auditório Freitas Nobre da Câmara dos Deputados do Brasil. Essa atividade é uma atividade simbólica. Nós não tínhamos feito ainda neste momento do massacre uma audiência aqui nesse espaço, e era importante fazê-lo, mas essa atividade não se esgota aqui hoje. Nós fizemos questão de garantir essa atividade hoje, apesar de todas as dificuldades, pelo simbolismo que ela representa. Mas a nossa expectativa e a nossa proposta é que essa atividade tenha uma continuidade com mobilizações de rua, e não apenas mobilizações, às vezes dispersas, às vezes chamadas apenas por determinados coletivos. O esforço que nós temos feito nas últimas semanas, e que vai se concretizar, espero eu, ainda esse mês, é de mobilizações unificadas do conjunto dos movimentos sociais, da Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, movimento sindical, os partidos políticos do campo progressista, para que a gente possa mobilizar esse sentimento de indignação que está presente em vários setores da sociedade brasileira. É importante dizer, embora, como bem lembrou meu companheiro Chico Alencar, muitas vezes a apatia, muitas vezes o quietismo é quase inexplicável, mas também existe disposição de luta. E é com essa disposição de luta que a gente quer trabalhar nas próximas semanas para mobilizar um grande dia nacional, um grande ato nacional na cidade de São Paulo, que faz atos nacionais historicamente, mas também atos em grandes capitais do Brasil, inclusive aqui em Brasília, para que todos os setores sociais organizados e aqueles e aquelas que se indignam pura e simplesmente com a situação do genocídio na faixa de Gaza possam expressar isso nas ruas. Quem sabe, oxalá, a gente consiga fazer uma mobilização comparável ao que tem sido feita em várias cidades do mundo, em várias grandes cidades do mundo, e que a população brasileira dê o seu recado. E dando o seu recado, também o conjunto das instituições, o governo e aqui o parlamento perceba que iniciativas como o rompimento de relações diplomáticas e de continuidade de exportação de produtos que têm sido utilizados inclusive na guerra, e no massacre, tem respaldo na sociedade brasileira. Essa é a nossa expectativa, e acho que essa audiência representa também esse marco para que a gente construa mobilizações unificadas, lógico, com o protagonismo das entidades, das organizações
palestinas que já tocam essa luta, mas com a participação de todo o movimento social brasileiro. Obrigado a todos, a todas. Palestina livre. Declaro encerrada essa audiência.